E aí, olhando para esse cenário, como é que a tokenização se aplicaria nesse caso em específico e como é que ela resolveria esse problema? O imóvel já foi a leilão, alguém já leiloou esse imóvel, já pagou e agora não cabe mais nada ao Mário, ele de fato perdeu esse dinheiro. A criatividade é o limite. Aonde a sua criatividade for, é onde a tokenização pode chegar. Como é que você vai incluir tokenização na sua vida? Como é que você vai ganhar dinheiro com tokenização? Fica para você de dever de casa. Fala pessoal, bem-vindos ao Token Show. Hoje a gente vai explorar um caso real aqui muito interessante. Vocês pediram nos comentários, então por isso que é importante você estar inscrito no canal, comentar e tal. Vocês pediram nos comentários que a gente falasse de casos reais de tokenização. E aí você deve ter ouvido no noticiário, você deve ter visto aí na internet em algum lugar, falando sobre o Mário Gomes. Ele tinha uma casa, uma mansão, imagino que a casa seja maravilhosa, de 20 milhões de reais. Essa casa foi a leilão por 720 mil reais. Obviamente o Mário tá extremamente chateado, nervoso, brigou, reclamou, tentou utilizar do network, do conhecimento dele, da influência para trazer o máximo de mídia para esse caso, mas o que a gente sabe é que, cara, o imóvel já foi a leilão, alguém já leiloou esse imóvel, já pagou e agora não cabe mais nada ao Mário, ele de fato perdeu esse dinheiro. E aí, olhando para esse cenário, como é que a tokenização se aplicaria nesse caso em específico e como é que ela resolveria esse problema? Vocês vão se surpreender em como a gente conseguiria resolver isso de forma relativamente simples, de forma relativamente fácil. E nesse caso em específico, no caso lá do Mário Gomes, como ele é uma pessoa influente, isso facilitaria muito o processo. É sobre isso que a gente vai falar no Token Show de hoje. Eu me chamo Michel, sou contador especialista em criptoativos e estou aqui toda semana trazendo um conteúdo diferente para que você possa entrar nesse novo mundo. Quanto antes você entrar, antes você começa a aproveitar e desfrutar de um monte de coisa nova que está chegando aí, que traz resultado financeiro para a gente. Vamos nessa. Bom, antes da gente avançar, vamos entender a fofoca aqui primeiro, né? Olha só, Mário Gomes, ele teve o bem dele leiloado, basicamente, e aí ele fala aqui da casa da família e tal, enfim. O que você precisa saber aqui? Olha só, alguns fatores interessantes. Ele tinha 71 anos, tinha dívidas lá desde 2002, isso aqui é uma foto dele. E aí fala aqui, olha, ele foi despejado na segunda-feira da mansão onde morava com a mulher e tal, no condomínio em Joatinga. Eu imagino que essa casa seja uma casa maravilhosa, porque 20 milhões de reais não é uma casa qualquer. E aí aqui imagens do despejo, dele saindo, enfim, dá para ter uma noção de como foi. E aí, o que eu quero mostrar para você? Olha só, ele fala aqui que faltou honestidade, um monte de informações e tal, mas fato é que tem até fotos aqui dele lá na época que ele estava na TV, enfim. Só que fato é que o Mário, ele estava numa casa, tranquilamente lá na casa dele, estava com um processo judicial acontecendo, essa casa foi a leilão. A casa, segundo as fontes aqui, tanto das notícias como ele, valia 20 milhões de reais. E fato é que essa casa foi leiloada por 720 mil reais. 720 mil reais dá umas 20 e poucas vezes para chegar nos 20 milhões. Enfim, foi leiloada muito abaixo do preço. O que aconteceu depois é que, olha só, ele teve que se mudar para uma antiga casa que tinha, num bairro pobre, uma situação bem complicada, dá para ver aqui, ó, comparado com uma casa de 20 milhões de reais. Não conheço a casa, obviamente, mas dá para imaginar que, poxa, foi uma queda muito grande. E aí, o que eu quero destacar aqui para você? Imagina só você ter um bem, um imóvel, no valor desse, e você ter o seu imóvel subtraído por uma questão de dívida. Aí você pensa assim, beleza, mas ele estava devendo e tal, o nosso objetivo aqui não é olhar isso. Não estou aqui para julgar a situação. O meu objetivo aqui é trazer para você essa notícia e agora no próximo bloco a gente vai explorar ela com o olhar de tokenização. O que o Mário Gomes poderia ter feito via tokenização para resolver esse problema? Ainda está morando na casa dele, vamos entender isso.
Entendida a notícia do Mário, a gente vai agora entender aqui como é que é o processo de tokenização de um imóvel, que é exatamente o que ele poderia ter feito lá. E aí, em seguida, a gente vai para o caso prático, para a aplicação dele. Vamos para a tela aqui novamente. Olha só, eu transformei num documento que vai ficar muito mais fácil da gente se entender aqui, que é o processo de tokenização de um imóvel. Olha só que interessante, é muito mais simples do que parece. Primeira etapa é a dação do imóvel como garantia. Como assim, Michel? Esse imóvel ele precisa ser a garantia para quem está investindo. Então você vai investir numa tokenização. Você tem a segurança de que, poxa, aquilo está atrelado a algum ativo físico ou algum ativo de valor. Isso te dá tranquilidade de que, pô, esse negócio não vão pegar meu dinheiro e sumir, entendeu? A ideia é exatamente essa. E aí, você pode pensar aqui, pô, mas aqui tem certidão negativa, tem umas coisas aqui que você anotou nesse processo de dação do imóvel como garantia. E aí, como é que fica no caso ali do Mário, por exemplo, que ele já estava respondendo judicialmente? Provavelmente ele não teria certidão negativa. Uma análise jurídica ali da situação dele provavelmente ia dizer assim, cara, esse imóvel pode ser perdido em leilão. Será que vocês querem tokenizar esse imóvel? Aí entra a graça da tokenização, porque essas coisas podem ser colocadas na mesa de forma que o investidor possa entender se vale ou não. Então, se o imóvel vale 20 milhões e ele tem um problema jurídico como esse que a gente viu aí, os investidores poderiam falar assim, olha, a gente compra parte desse imóvel via tokenização, mas eu não vou te pagar 20 milhões, ele está com embaraço jurídico. Eu posso te pagar nesse imóvel aqui 15 milhões. E aí o investidor está assumindo parte desse risco. Isso é extremamente comum, tá? Passada essa primeira parte de pegar o imóvel como garantia, vem uma segunda parte que é o compliance. Basicamente são 3 passos: due diligence, o QIC com o AML e a autorização regulatória. E simplificando, vai verificar todos os documentos de quem está captando. No caso lá, iria verificar os documentos do imóvel, do Mário, tarará. Vai verificar que se os documentos dele são de fato, se a casa é realmente dele e tal, se aquilo não é fruto de lavagem de dinheiro. E depois vai propor isso à CVM. Por quê? Vou dar o exemplo da Tokeniza, que é uma plataforma autorizada da CVM. Ela vai falar, olha, estou fazendo a tokenização desse imóvel aqui, já fiz aqui toda a parte de dação do imóvel como garantia, já fiz a due diligence, já fiz o QIC, já fiz o AML e agora estou informando aqui que essa tokenização vai ocorrer. Pronto. Terminada essas 2 etapas, e repara que tudo aqui não é você, captador, que faz. Você vai entregar os documentos e a tokenizadora vai fazer. Vem o terceiro passo, que basicamente é a tokenização. Vai tokenizar o imóvel, ou seja, vai dividir o imóvel lá em vários pedaços, vai registrar ele numa blockchain e vai transformar tudo isso em contrato inteligente. E aí aqui no exemplo, eu até coloquei os números exatamente do caso lá, ó. No imóvel de 20 milhões, poderia ter sido 100 mil tokens de R$200. Então, a partir de R$200, poderia ser possível alguém comprar um pedacinho desse imóvel. E, obviamente, como ele estava devendo, não sei quanto é a dívida dele, mas vamos supor que a dívida dele fosse 720 mil, que o imóvel foi leiloado. Imagina que ele não precisaria vender esses 100 mil tokens aqui. Ele poderia vender só uma quantidade referente a 720 mil, que daria aí, numa casa de 20 milhões, por exemplo, daria menos de 5%, né? Então, olha só quanto ele ia economizar de dinheiro. Ele continuaria sendo dono de 90 e tantos % da casa. Beleza. Passado esse processo de tokenização, vem a parte de captação de recurso. Na campanha de captação, em toda essa parte aqui, é quando você mostra para o investidor por que você está captando e o que ele ganha com isso. Vou dar de novo aqui para o exemplo do Mário. O captador, o investidor poderia entender assim, poxa, eu vou ser dono de 5% dessa casa, essa casa vai valorizar muito ainda, e quando vender eu quero uma parte, é uma possibilidade. O Mário vai pagar aluguel sobre esses 5%, é outra parte. O Mário se compromete a me pagar esses 5% em 60 parcelas de sei lá quanto, é outra parte. Enfim, aqui a criatividade também é como é que eu poderia dizer? A criatividade é o limite, tá? O céu é o limite aqui. Qualquer coisa que se torne interessante para o investidor vai ajudar na captação desses recursos.
E aí, uma vez captado o recurso, vem para um processo de pós-tokenização, que basicamente a gente vai ver os detentores dos tokens, vai possibilitar um mercado subsequente, vai distribuir os tokens, enfim, é o momento em que cada pessoa que investiu recebe o token referente àquela parcela do imóvel e se torna ou dona, ou ela passa a ter um direito sobre aquilo, enfim, a ideia que foi vendida aqui na captação, ela é aplicada aqui no pós-tokenização. E aí, por fim, vem a conclusão, que essa conclusão pode ser várias coisas. Pode ser a liquidação dos tokens, pode ser o pagamento do empréstimo, pode ser a venda da casa, pode ser o recebimento de aluguel mensal e não ter nunca uma liquidação de fato dos tokens, enfim. O que eu faço com aquele token? Vem aqui na etapa de conclusão, tá? Bem interessante. De forma bem resumida, para resumir tudo que a gente falou, como é que é o fluxo que poderia ser feito ali? O imóvel faz uma avaliação do imóvel, faz o compliance, parte de documentação, tokeniza, capta o dinheiro, depois de captado, distribui os tokens e faz o acompanhamento ali com os investidores, e depois, na hora do encerramento, esse encerramento ele se torna... quando de fato tudo que foi prometido é realizado para o investidor. Entendido essas etapas, já dei vários spoilers aqui do que poderia ser a questão específica ali do Mário. Vamos entender o que daria para ser feito. Olha só, vamos para o caso específico aqui. Estamos na Tokeniza, inclusive se você não tem conta na Tokeniza, aqui embaixo vai ter um link. A primeira tokenizadora regulamentada do Brasil. Você pode tanto investir como captar recursos aqui dentro. Bem interessante, tá? E olha só para isso. Vou pegar o exemplo dessa usina de energia solar aqui. Você pensa que isso aqui poderia ser a casa do Mário, tá? Ele abriu uma captação, 600 mil reais, eles deram uma garantia. E com essa garantia, eles estão captando valores. Esse valor está em 18,38%. Eles têm uma rentabilidade projetada de 24% ao ano. Olha que rentabilidade fantástica. Isso aqui é excelente, é absurdo isso aqui. Isso aqui a gente está falando 4 vezes mais que a poupança. Aí, olha só, vamos trazer para o caso do Mário. Valia mais ele pagar 24% ao ano para o dinheiro que ele devia e continuar com a casa dele, ou valia mais a pena ele ter a casa leiloada e perder mais de 90% do valor? Você está entendendo a lógica? E outra, 24% ao ano, para quem está pagando, no caso aqui a Uzi Energia, que é essa empresa, não é caro. Por quê? Como assim, Michel, não é caro? O cara vai pagar 24% ao ano e não é caro? Não, sabe por quê? Porque se ele fosse pegar esse dinheiro no banco, ele ia pagar mais do que isso. Então, o captador pagou mais barato, o investidor recebeu mais do que se ele colocasse dinheiro no banco e todo mundo fica feliz. Então, essa oferta aqui é uma oferta excelente. E aí, aqui é uma usina solar, mas poderia ser uma casa. Aqui é um projeto de cripto. Vamos pegar outros aqui interessantes. Essa daqui, ó, é uma carteira de investimentos. Vamos pegar outra aqui diferente de todas essas. Essa aqui é uma casa na Flórida. E aí você vai olhando, você fala assim, caramba, dá para eu fazer qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Deixa eu ver se tem uma outra aqui que eu quero mostrar para vocês de uma mineradora. Ó, essa aqui é uma mineradora. Então você olha para isso e fala assim, meu Deus, então qualquer coisa eu posso captar. Sim, essa aqui captou 225 mil reais, essa aqui captou 200 mil reais, essa aqui captou 65 mil reais. Vamos mais aqui, ó. Essa aqui captou 209 mil. Que mais que tem aqui de interessante? Essa captou 174 mil. E aí, essa aqui tá captando 600 mil, tá com 18% ali. Já captou, então, aí quase 100 mil reais, mais ou menos. Enfim, o Mário poderia ter feito uma captação como essa. Da mesma forma que você pode fazer uma captação como essa, você pode investir desse jeito e tudo isso de forma segura. Uma vez finalizado isso aqui, os tokens eles se tornam ativos digitais que podem ser negociados. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um mercado subsequente que tem dentro da Tokeniza. Cada caixinha dessa que você está vendo aqui é um token diferente de uma pessoa diferente que está revendendo. Vou dar um exemplo, olha. Essa pessoa aqui comprou por 500 reais, está vendendo por 1.500. Olha só o lucro que ele vai ter. Essa pessoa aqui comprou por 1.000, tá vendendo por 1.500. Essa aqui 500 por 750. E tem diferentes coisas. Esse aqui comprou por 700, tá vendendo por 800. Então, quando você olha, você pensa assim, uau, então poderia estar vendendo uma casa aqui. O cara que comprou uma parte da casa poderia estar vendendo parte daquela casa aqui. Exatamente, ele poderia estar vendendo parte da casa aqui. Isso aqui nem é mais o Mário que estaria vendendo. Isso aqui é você.
Você que investiu na casa do Mário e pagou R$100, você pode colocar para vender aqui por 110, por exemplo, e ganhar 10%, que é o que a poupança paga em 2 anos, você faz em uma transação. E tudo isso já funciona de forma perfeita, já funciona de forma muito clara, transparente. Olha só, a Tokeniza usa a rede Mumbim, então existe um proprietário aqui, existe uma lógica aqui, uma explicação. Se você entrar lá na rede Mumbim, você consegue ver esse ativo na blockchain, ou seja, você consegue ver que de fato ele está na blockchain, que de fato ele existe. Então são muitas variáveis positivas que mostram que, poxa, por que não foi aplicada uma tecnologia, um conhecimento, algo inovador para resolver esse problema? E aí, depois de tudo isso que eu te mostrei aqui, o ativo do futuro de hoje é o seu ativo do futuro. Me fala aí, como é que você pode aplicar a tokenização no seu negócio, na sua vida, seja como investidor, seja como... Ah, não quero aplicar como investidor, eu quero aplicar como captador. Eu tenho um imóvel aqui que eu quero reformar. Eu tenho um imóvel que a gente está falando de imóvel hoje, estou dando exemplos de imóveis, tá? Eu tenho um lote aqui que eu quero construir um hotel. Eu tenho uma casa na praia que, pô, é bem velhinha, tá caindo os pedaços lá, mas eu queria transformar numa casa da praia legal e alugar no Airbnb. Eu tenho, sei lá o que, eu não tenho imóvel. Eu não tenho imóvel, mas eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou recém-formado. E eu quero tirar do papel umas ideias que eu tenho, uns jeitos de fazer as coisas e tal, e dessa forma eu quero ganhar bastante dinheiro com isso, porque eu capto dinheiro, construo, vendo, pago a galera, fico com uma parte. A criatividade é o limite. Aonde a sua criatividade for, é onde a tokenização pode chegar. Então, como é que você aplica isso na sua vida? O ativo do futuro de hoje é seu. Como é que você vai incluir tokenização na sua vida? Como é que você vai ganhar dinheiro com tokenização? Fica para vocês de dever de casa. Muito obrigado por estar com a gente aqui até o final desse programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Um abraço.